O tema de hoje é um conselho da minha avó, falecida avó. Ela dizia assim: meu neto, é preciso especular. Se você não for inscrito no canal, aproveite, se inscreva, tecle o sininho. Toda quarta-feira a gente coloca vídeo novo e aí você é informado. Se achar legal, dê um like, porque assim, quanto mais like o canal tiver, mais o vídeo vai ser programado pelo YouTube e mais o canal cresce. Me ajude a fazer o canal crescer. E se puder, acesse minha página no Facebook. Faz já algum tempo que eu não falo sobre negociação aqui no canal, pois então vamos corrigir esta falha. O tema negociação é um tema que eu estudo muito e eu dou muitos cursos sobre negociação para várias empresas. Então hoje eu tenho aqui um livro que é muito interessante e que vale a pena você comprar e principalmente ler, estudar e aplicar. O nome do livro é Alcançando Excelência em Vendas. Metodologia SPIN. Eu já explico o que se trata isso. Livrinho interessante o danado. Este livro tem a ver com um dos pontos importantes em uma negociação, que é você entender o que o cliente está querendo. E para que você possa entender o que o cliente está querendo, primeiro, você precisa conhecer a área em que você atua, você precisa estudar o cliente, você precisa saber perguntar e, finalmente, tem que saber ouvir. Porque às vezes as pessoas estão dando o recado, estão falando e a gente não sabe ouvir. Meu filho, é preciso especular. Quando ela dizia especular, ela estava querendo dizer, é um termo antigo que o pessoal usava, ela dizia assim, é preciso perguntar, meu filho. Pergunta, não tem problema, se perguntar direitinho, você vai conseguir entender. E isso é verdade, gente, é uma verdade, é uma sabedoria antiga. Bons negociadores sabem perguntar. Aí, este camarada Neil Hakan, eu tive a oportunidade de assistir a aula que ele deu aqui no Brasil alguns anos atrás, quando ele veio lançar o livro. Muito interessante a apresentação. E Neil Hakan disse o seguinte, ele resolveu estudar como atuavam grandes vendedores, porque ele queria trabalhar na área de vendas. E o melhor jeito para você poder virar uma fera na área de vendas é acompanhar o desempenho de um grande vendedor, observando como ele age, o que ele faz. Aí você vai aprender com a prática dos bons vendedores. Então você junta aquilo que você aprendeu na universidade, você junta a teoria com a prática e você produz um belo resultado. E ele acompanhou vendedores que eram campeões de venda. E ele comenta no livro, logo no início, que ele percebeu que esses grandes vendedores adotavam um procedimento muito parecido. Eles perguntavam bastante. Até aí você vai dizer, bom, mas tudo bem, né? Perguntar, a gente sabe, tem que perguntar para entender. Ok, mas não é qualquer tipo de pergunta. Eles encadeavam as perguntas de um jeito interessante. E aí, o Neil Hakan, percebendo isso, escreveu um livro que ele chamou Metodologia SPIN. Por que SPIN? Cada letra dessa palavra SPIN, S-P-I-N, significa um tipo de pergunta. Então, ele diz assim, sempre que os negociadores fera, os vendedores fera iam negociar, eles começavam fazendo perguntas de situação para o cliente. Então, SPIN, S, situação. Depois,
Para aprofundar na compreensão do problema, aí eles discutiam, faziam perguntas de problema. Primeiro, situação, como está a empresa, etc, etc. Depois, problema, as dificuldades que a empresa está enfrentando e que originaram aquela reunião. Quero lhe ouvir mais. Perguntas de problema. P de problema. S de situação. Depois, perguntas de implicação. Que quer dizer que implicações aquela dificuldade poderia trazer para os negócios da empresa. Até implicações legais que às vezes podem existir e o empresário não sabe. E implicação começa com I. Então já temos 3. S de situação, P de problema, I de implicação. Aí ele finalmente terminava essa fase de perguntas, de investigação, fazendo perguntas de necessidade de solução. N, necessidade de solução. Isso seria uma solução boa? Seria bom se fosse assim? Seria bom se fosse assado? E à medida que o cliente ia falando, o que faziam esses vendedores? Iam anotando e ao final eles já tinham quase que uma minuta de proposta para fazer. E o que eles propunham atendia todos aqueles questionamentos feitos por eles. Genial, pessoal. É coisa simples e que se você se preparar e aplicar, vai melhorar a realização de vendas. O livrinho, às vezes a gente fala de livro aqui, esse livro, como é um livro técnico para orientar o desenvolvimento, vale a pena eu citar para vocês os títulos dos capítulos para você saber o que é que você encontra. Primeiro, ele começa dizendo qual é o comportamento de sucesso em vendas. Depois, como que você consegue fechar a venda, obter um compromisso. Depois, o que ocorre com o cliente em vendas grandes, as necessidades. Pessoal, belo livro que eu recomendo para você que quer alavancar seu desempenho na área de vendas, alcançando excelência em vendas. Informação é poder. Em uma negociação é preciso saber perguntar para poder então aumentar o seu poder e principalmente aprender a ouvir.